A paz do Senhor, Jeová Adonai, a paz do Senhor, irmãos, e a todos quanto acessarem esse vídeo, que Deus venha assim abençoá-lo ricamente. Estou muito feliz, pois estou lecionando a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre da Mocidade, cujo tema é: as cidades de refúgio são estabelecidas. Texto do dia: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, o verso 1. A síntese: assim como a cidade de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Amém? O nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 20, o verso de 1 a 6. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai-vos para vós a cidade de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, não com intento, para que vos seja refúgio do vingador do sangue. Fugindo para alguma daquelas cidades, polosear a porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intento e não aborrecia dantes. E habitará na cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e viverá a cidade, e a sua casa, a cidade de onde fugiu. A nossa introdução: ao chegar ao fim da distribuição da terra entre as tribos, então o Senhor determina o estabelecimento da cidade de refúgio. Deveria ser 6 a todos. E em seguida os cabeças dos pais dos levitas pedem a cidade que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés. Para a tribo de Levi, tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída a etapa importante, Josué despediu as tribos transjordâneas, as quais cumpriram com muita galardia a sua missão. Primeiro tópico: Deus ordena estabelecer a cidade de refúgio. Deus cuida dos que praticam homicídio culposo. Na terra prometida não deveria existir qualquer tipo de justiça ou traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortaleza judiciais, para que as pessoas que matassem alguma involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança, sendo que 3 dessas cidades já haveria sido determinado por Moisés antes da entrada de Canaã. Queridos, Deus é justo. Deus se compadece do pecador. A pessoa, por engano, que cometia tal fato ou tal ato e queria se refugiar e pedia perdão, ele entrava naquela cidade e ali ficava livre do seu vingador. O acusado de assassino, então, por seu livre-arbítrio, iria à cidade de refúgio, o lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue alcançasse.
Lá representaria seu caso a porta da cidade, a sala de audiência. E, havendo admissibilidade da sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Analisando esses detalhes, maravilhamo-nos com o tratamento sobre modo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Deus é justo. Preparou para o mais vil pecador um lugar de refúgio que é a sua presença. O salmista fala que ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Glória a Jesus. O significado espiritual da cidade de refúgio. Subtópico 2. Nessa cidade de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados e armas, etc. Mas, sobretudo, pelo próprio Deus, que, na sua palavra, garantia-lhe o salvo-conduto. Assim são os tipos do Senhor Jesus Cristo. Porquanto as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele arrependidas, buscando segurança eterna. Ele tira o fardo pesado da acusação, coloca-lhe um senso de responsabilidade para que não pequem mais. Um fardo leve e, em contrapartida, oferecer um alívio de refrigério. Deus é justo, a natureza justa e correta de Deus. Não passa nada sem que o Senhor perceba, pois Deus é justiça. Se porventura você tem sido justiçado, acredite que Deus vai pelejar por você. Vamos para o terceiro subtópico, do tópico primeiro. O perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que nunca deixassem. Entretanto, se de alguma maneira o homicídio deixasse os limites da cidade de refúgio, de onde tinha acolhido, e se o vingador o achasse fora dos limites da cidade, do seu refúgio, e o matasse, não seria culpado do sangue. Que situação! Na vida, trazendo para hoje, nos dias atuais, nós também temos limite. Aceitamos a Jesus, estamos caminhando no seu caminho, porém, nos limitamos, não podemos ir aonde queremos. Às vezes o nosso pensamento fala, vai lá. Lá está mais gostoso do que aqui. Lembrando que nós estamos dentro de uma cidade de refúgio. Nós nos refugiamos no Senhor Jesus. Debaixo das suas asas, das suas penas, há segurança. De uma maneira que alguém sai da presença das suas asas, já não lhe oferece tanta segurança. É muito arriscado, muito perigoso. E se o acusador pegar, vira presa fácil, e vem falando aqui o comentarista que ele não é culpado do sangue. Já pensou? Estamos debaixo de uma proteção, estamos sendo abençoados, estamos debaixo da nuvem. Durante o dia, a nuvem, ela vem nos refrescar. À noite, uma coluna de fogo simbolizando segurança para conosco e aquecimento. Não se faz necessário a gente sair dos limites estabelecidos por Deus.
porque aí corremos perigo e o acusador que nos procura está lá e pode nos fazer de presa fácil. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, em que se assemelha à promessa de Jesus, em que usa as suas ovelhas, não seria arrebatada das suas mãos. Ou seja, que as suas ovelhas não seriam arrebatadas das suas mãos. Todavia, ainda existia ali a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia ser usado o seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir seu caminho, o que seria muito perigoso. Diante da fúria do vingador, do sangue, da mesma maneira, ao sair da cidade de refúgio, Jesus chamada Jesus Cristo, não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Então, um perigo muito grande. Você que me assiste, está bem. Eu quero ser bem claro, essa cidade de refúgio significa, nos dias atuais, a congregação onde estamos, onde vivemos, aonde o Senhor fala conosco, nos alegramos, ali a cura, a liberdade, Deus abre porta, Deus faz milagre, Deus salva. Enfim, irmãos, estamos vivendo já uma realidade celestial aqui na terra. Cidade de refúgio. Estamos dentro dela, já sentindo-se como se estivéssemos no céu. Mas não podemos sair dos nossos limites. Viramos presa fácil, como falei antes, e o inimigo está ao derredor procurando a quem possa tragar, bramando como leão. Tópico 2. Os levitas exigem a sua herança. A demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separadas a cidade de refúgio. No que foi obedecido, o Senhor havia lembrado indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois a cidade de refúgio deveria estar entre a herança deles. Mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu a cidade aos levitas depois que eles reivindicaram. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso deve ter todo o cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos ou desprezemos o princípio divino. Mas bem-aventurado as coisas é dar do que receber. É interessante que nos dias de hoje acontece as mesmas coisas. Quando uma coisa exuberante acontece na nossa igreja, a gente dá mais ênfase àquele assunto. Uma pessoa chega, fala bem, ela tem uma conduta assim superior, que achamos, ela se sobressai. Enfim, a gente dá mais ênfase para essa pessoa do que uma simples pessoa que às vezes está no seu lugar e não tem muito mostrado, quem sabe, a sua exuberância para que apareça e a gente deixa de lado as coisas mais simples. Isso não pode acontecer. Aconteceu com Israel. Enquanto os assuntos das tribos do norte estavam em evidência, as Transjordânia,
estava um pouco mais esquecido. O estabelecimento da cidade dos levitas, subtópico 2. Os levitas receberam 48 cidades, e em volta delas ficaria restaurada uma faixa de terra de 450 metros, a partir da muralha para o pasto, e mais 450 metros após, 900 metros ao lado de cada, de norte ao sul, leste e oeste. A cidade do meio, para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e a seu serviço. Por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra espalhados por toda a terra prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximo a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. E ali edificaria o templo do Senhor. Em todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus, e por isso era sustentado, pois Israel, Deus cuida daqueles que o chamam. Deus cuida daqueles que Ele chama. Se você tem um chamado e muitas das vezes você não tem um emprego formal, você não tem uma renda formal, mas você tem um chamado para o pastorado. Você tem uma chamada. Deus te escolheu desde o ventre. Fique tranquilo, porque dos seus o Senhor cuida. Pode ver que as tribos aqui chamadas pelo Senhor para o servir, a tribo de Levi, eles tinham um cuidado especial. Deus fazia com que as 11 tribos cuidassem daquela única tribo, que era a tribo sacerdotal, os levitas. A fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a seus pais. E palavra alguma falhou de todas as coisas que ele, o Senhor, falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E que enfim chegara o tempo de paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum de todos seus inimigos pôde resisti-lo. Todas as coisas que sucederam desde o dia que saiu do Egito cooperaram para os bens dos israelitas que amavam o Senhor. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. A bênção de Deus. O céu é prometido, a vitória garantida somente para os fiéis. Para o rebelde, no céu não tem lugar. Não tem lugar para rebeldia. É uma pena que milhares de pessoas que saíram do Egito não entraram na terra de Canaã por murmuração e por rebeldia. Daqueles 12 homens que foram espiar a terra, ou seja, 12, 10 voltaram pasmados, viram a terra, comeram do fruto da terra, trouxeram da fruta da vida e falaram: não, essa terra não é para mim. Essa terra eu não tenho condição de
entrar nela. Tem um ditado aí que diz que para um otimista o céu é o limite. Para um animado, para um que não teme as intempéries dessa vida, para aqueles que não têm compromisso com esse mundo, animado, o céu é o limite. Eles olharam assim, viram o gigante, viram os perigos que tinham que correr e falaram, não, eu vou abrir mão da minha herança. Não tenho condição nenhuma de receber. Claro, de Deus, irmão, homem nenhum tem condição de receber alguma coisa. É tudo graça. É tudo graça. Se eu falar, não, eu vou fazer tal coisa eu mesmo para Deus, para a casa de Deus ou para alguém envolvido na obra de Deus, eu mesmo, essa carne e sangue, irmão, ela não faz. Eu tenho que lembrar que o que peleja por mim, o que faz a obra, não é de carne nem sangue, é o dono da obra, é o que me comissionou para essa guerra. Por que que as guerras épicas que Josué venceu não tinha condição nenhuma, irmãos? Nada, não tinha. Ele saiu do Egito. Ele só sabia amassar barro. Israel não tinha guerreiro. Eles entendiam bem de tijolo. E ainda saíram com animais e saíram com alguns aparelhos de guerra do Egito. E Deus falou, queima tudo. Aleja os cavalos. E eles fizeram assim. E confiaram somente no Senhor. É do Senhor que vem a nossa força. Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eles falam que até os velhos terão sonho. A palavra de Deus diz isso. Até os velhos terão sonhos. Queridos, vamos para o tópico 3. Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. As 2 tribos e meia são despedidas, de uma vez concluída a tarefa da distribuição das terras. Não bastante, ainda houvesse muito território para ser conquistado. Josué libera as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés para voltarem à terra, possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muito tempo longe das suas famílias, batalhando pela terra prometida. E agora poderia voltar para seus lares e abraçar seus familiares. Uma missão que lhe foi outorgada, o qual abraçaram com todo empenho. Estava concluída na vida ministerial. Muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem complementar todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus sempre serão alcançados. A conquista integral de Canaã, conforme pronunciado pelo Senhor, cumpriu-se séculos após, no auge da monarquia judaica. Subtópico 2.
exortação e obediência. Josué reúne as tribos de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor, conforme a determinação de Moisés. Interessante que ele fala as guerras do Senhor. Se as guerras é do Senhor, é para o meu próprio bem, para o seu próprio bem, para o bem da sua família, para o bem de uma comunidade, para o bem de uma sociedade e até para o bem de uma nação. Quando eu guerreio as guerras do Senhor, quem é abençoado? Sou eu. Eu lhe convido para guerrear as guerras do Senhor. Orar pela sua família. Orar pelos que estão perto, pelos que estão de longe, pelos aqueles que estão militando. Orar pelo Brasil e orar pelo mundo. Subtópico 3. O altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pela liderança que partiram para confrontá-lo, ao explicar que não se trata de um altar para oferecer sacrifício, mas apenas de um memorial. As tribos que ficaram oeste de Jordão, capitanada pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude anônima que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Nos dias atuais, eu faço parte de uma liderança. Eu não posso fazer o que eu penso sem antes comunicar aqueles que me lideram. Sim, porque tem uma hierarquia. Em toda a sociedade existe uma hierarquia, tanto na igreja como no mundo secular. Existe uma hierarquia. E eu devo obedecê-la, devo dar ideia, devo falar, assim vai ser melhor, se fizermos assim vamos ter sucesso, porém, isso deve ser estudada. Conclusão. A principal lição que podemos aprender com esse estudo a respeito da cidade de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento, cercado de males. Isso é lindo, irmãos? A igreja do Senhor, ela é a escória do mundo. O salmista vem falar, se não fosse a misericórdia do Senhor, o inimigo já tinha nos engolido vivo, porém, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. É o Senhor quem peleja por nós. E Paulo ainda ousa dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma ousadia. Isso é ser ousado.
O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, o verso 19, ele vai falar: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário, isto é, pelo sangue de Jesus. Queridos, que Deus abençoe e que essa palavra venha ao seu encontro, venha me encorajar. Quando você acessar esse vídeo, você venha ter ousadia de cristão, para vencer esse mundo mau. Deus te abençoe.